Tem um livrinho bastante interessante, antes da gente começar, eu vou até mostrar, que é um assunto que fala sobre esse assunto, que fala Ah, sobre Joan Garriga. Perfeito. o amor Excelente. que nos faz bem, né? Então, dentro dessa temática da separação, do final dos relacionamentos, é um livro muito interessante, muito gostoso de ler, né? Muito maravilhoso. Eu acho que João Garriga ele traz uma percepção assim de maior clareza, de maior entendimento dentro de algumas coisas que nós havíamos concebidos enquanto pensamento sistêmico. Eu Exato. gostei muito. Ele é uma pessoa muito, é um estudioso muito interessante das constelações. Ele tem feito algumas lives. Assim, e ouvir João Garriga também é muito bom. É muito bom. E ler João Garriga, muito melhor. Né? Cássia, vou deixar você me ajudar aí para a gente começar a puxar, que o convite foi feito. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Eu acho legal, né? Porque esse é um tema, muita gente falou, nossa, então, eu acho que algumas pessoas até compreenderam assim, separação e um bom caminho para um recomeço, né? Não significa que é um bom caminho para o recomeço. É, Então, é importante, assim, às vezes a gente vê até um pouco dessa linguagem da literatura do João Garriga, né? Falando que o casamento, tanto o casamento, ele é para adultos, para gente grande. sim, Assim como o divórcio. exato. Só consegue casar e separar e ficar bem, né? E dar continuidade ao relacionamento de você com você mesmo, que é o primeiro relacionamento, que é o mais importante, quem é adulto, né? Quem fica na criança, Exato. bate, permeia, né? E aí, se você me der até uma possibilidade, gostaria só de ler um trechinho do livro, é rápido, é só para você Claro, tem claro. só uma aqui, né? Mas vamos lá. É a página, na página 159, né? Que fala assim, ó. O monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh, sou horrível para nome, sim, escutou a oração gestáltica de Fritz Perls, que citei, e decidiu escrever uma nova oração para que a completasse, e intitulou-a Interrelações. Né? O interrelacionamento de casal talvez seja o mais rico por conta da comunidade de destinos, né? Sim. Você sou eu e eu sou você. Não é evidente que nós intersomos? Você cultiva a flor que há em você, para que assim eu seja lindo. Eu transformo os desperdícios que há em mim, para que assim você não tenha que sofrer. Eu o apoio, você me apoia. Estou neste mundo para lhe oferecer paz. Você está nesse mundo para me trazer alegria. Que coisa mais linda. Uau. Uau. E é É muito bonito. interessante porque essa reflexão, doutora, já me faz compreender o princípio do equilíbrio dentro da visão sistêmica. Porque a gente fala, né, a relação de casal, ela deveria ser uma relação entre adultos. Sim, Mas, muitas vezes esse adulto, ele não vai completo para a relação, como a mulher também não vai completa para a relação. O fato é que muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher, ele entra na relação para receber, para receber, para receber, para receber, ou ele entra na relação para dar, para dar, para dar, para dar. Quando o equilíbrio na relação, ele deveria ser o de contribuição, que no primeiro momento, ele até é esse movimento, às vezes, de troca que nós falamos, que Bert Hellinger fala, do processo de retroalimentação. Então, como é que funciona? Esse homem e essa mulher se encontram, então ele dá algo para ela. Amor, carinho, atenção. Ela toma, se afasta. Para que ela continue mantendo essa relação, ela devolve, ele toma e se afasta. E aqui a gente entra em dois princípios, né? O homem, ele olha para a mulher e o que ele vê? Ele quer liberdade. A mulher olha para o homem e o que ela vê?
casamento, filhos, lua de mel e toda aquela fantasia da mulher. E nesse primeiro momento, ele até começa com esse interesse de troca, o que é normal na relação, né? Então, essa mulher, esse homem recebe dessa mulher atenção, liberdade, ele pode jogar bola, ele tem lá os relacionamentos com os amigos. Ele fica tão feliz, que aí ele vai lá na joalheria, compra joias, e ele quer dar mais segurança para essa mulher, porque essa mulher dá liberdade para ele. Aí essa mulher recebe os presentes, recebe atenção, recebe essa segurança. Aí o que ela vai? Sex shop, canguru perneta. E aí começa esse processo de troca. Só que depois ele passa a ser a contribuição dentro desse amadurecimento de casal. E aí o que acontece é quando esses dois se percebem como o que falta em mim eu encontro em você, e o que falta você complementa em você. Então, se a gente pudesse realmente olhar assim, para as relações quando elas vêm desse ponto de vista de equilíbrio, a gente consegue perceber esse complemento. Mas o que a gente percebe nas relações com o tempo é que eles parecem que começam depois a jogar em times diferentes. Por aí. Né? Por aí. É. E eu tenho uma coisa bastante interessante, né? Quando você fala no relacionamento homem e mulher, além de um não precisar complementar o outro, mas sim os dois, para se relacionarem, precisam estar inteiros. O que eu um relacionamento dá certo? Esse relacionamento dá certo quando eu conheço alguém e essa pessoa, são dois adultos, e eu consigo trilhar por um caminho em conjunto. Eu tenho um objetivo em comum, né? Quando esse objetivo se perde, ou quando já deu o que tinha que dar, alguns relacionamentos se deterioram, né? E para que muitas vezes... Aí eu pergunto, para que muitas vezes serve esse relacionamento, esse encontro, quando a gente fala dessa comunidade de destinos, né? Então, o que é uma comunidade de destinos, né? É que eu venho com tudo que eu tenho da minha família, das minhas crenças, dos meus traumas, das minhas situações que eu trago, e eu trago para dentro do relacionamento. Da mesma forma, essa comunidade de destinos que está ali do outro lado, com a pessoa que eu conheço, né? Que traz junto, e aí vamos olhar. E com base nisso, eu consigo olhar para o outro e falar, nossa, você assim? Que bacana! Olha, mas tem uma coisa. O que você quer deste relacionamento? O que você imagina deste relacionamento? Qual é o propósito? O que você quer de um relacionamento? Então, é segurança, né? Eu quero, como é que fala? Segurança, eu quero crescimento, eu quero construir, né? Então, tem diversas facetas dentro de um relacionamento. E, às vezes, alguém toma um caminho que não é dele. Toma um caminho diferente. Como que faz o Waze? Como é que faz todos os aplicativos que dão direcionamento de caminho? Recalculando rota. E nesse momento você não recalcula a rota, você perde o sentido do relacionamento. E quando você perde o sentido deste relacionamento, o que vai acontecer? Ele já deu o que tinha que dar. Aquela troca que você falou, o que acontece? Praticamente os dois se viram, né? Cada um segue para um lado, ou vai para cá, não se encontram mais. Então acabou, né? Acabou. Sim. E é hora de um seguir o seu caminho, né? Claro que muita coisa pode... Tem uma pessoa que colocou assim, casa-se com o ideal do eu, com o tempo se depara com um real... Eu não vi aqui. Conflito. Real conflito. Na verdade, quando... Nada acontece por acaso. Realmente, quando eu encontro aquela pessoa, é para eu aprender algo com ela. A pessoa vai me trazer algo, né? Ou ruim, ou bom. Essa é a dinâmica das constelações familiares, né? Exatamente. Que subiu é daqui, a minha calopsita. Que lindo! É o meu menininho. Então, o que acontece? Então, dentro dessa dinâmica, são essas situações. Aí eu falo assim, mas quando o casamento acabou a minha vida? Não.
Porque você é uma pessoa inteira, você precisa enxergar, você... Muitas vezes as pessoas não entram inteiros dentro de um relacionamento, né? Eles entram procurando o papai, a mamãe, a tábua de salvação. Você é tudo para mim, eu não vivo sem você. Quando, na verdade, o maior e o mais bonito relacionamento é o qual? É você primeiro olhar para você. Exato. Você. E é bem interessante, né? O que é estar inteiro? O que é estar completo, né? Porque a vida, ela é relacionamento. Quando eu sou bebê, eu sou a vida da minha mãe e a vida da minha mãe é minha. Sim. Enquanto útero, se a minha mãe morre, eu morro também. Primeiro ponto. Quando a gente vai crescendo, na medida em que nós vamos crescendo, a vida é movimento. Então, nós vamos tomando essa vida dos nossos pais e nós vamos nos distanciando desses pais. A vida é movimento. E veja, eu vou percebendo que eu já não sou mais a minha mãe. Peraí, eu tenho uma identidade. Eu também tenho o meu pai. Aí, para eu nascer, foi o enfermeiro, foram várias pessoas. Eu vou entendendo que a vida ela é relacionamento, que é impossível eu viver sozinha numa ilha deserta. É impossível. O fato é que eu, quando estou ainda nesse ventre da minha mãe, enquanto criança, enquanto bebê, eu sou completa. Eu não tenho a necessidade que meu pai me ame, eu não preciso fazer gracinha, brincadeirinha para ser amada pelo meu pai. Eu não preciso de dinheiro para me alimentar. Então, em essência, eu sou um ser completo. Sim. Até, né? Então, em essência, eu sou completo. Na medida em que eu vou me distanciando, e esse distanciar das relações, eu vou tendo que adquirir máscaras, papéis, porque eu preciso me proteger contra as relações do adulto. E nesse meu afastamento da minha essência bebê, eu vou aqui tendo necessidades enquanto ser amado, enquanto precisar. Aí a gente fala de todas as fases lá que a criança vem, da amamentação, da fase oral, né? De todos os processos. Até o nascimento tem a implicação nesse desligamento com esse primeiro amor, que é o amor de dentro da barriga da mãe, né? Então é a primeira encontro, é o primeiro amor, né? É o amor, né, com a minha mãe dentro da barriga da minha mãe. E aí vem a primeira separação, que é o nascimento. O nascimento. A primeira dor que tem. É a primeira separação que se evidencia. E aí, muitas vezes, você é psicóloga, então você vai saber falar melhor do que eu. Psicanalista. Os primeiros traumas que acontecem aonde? Justamente, né? Nessa primeira infância, gestação, exatamente. Deixando até mesmo os tipos de parto, o parto feito desnecessariamente por cesárea, né? Sim, fórceps. Da questão do empurrar para nascer, né? Isso tudo tem implicações na vida da pessoa e nos relacionamentos dela com o externo. Sim, e aqui muitas vezes acontece o que Bert chama já desse amor interrompido, dadas as minhas interpretações da vida. Então é como se aqui eu já fosse adquirindo as minhas personalidades, as minhas necessidades. Mas aqui é a criança que muitas vezes ela sofre nessa primeira infância, até os 5 anos de idade, segundo, né, uma linha de Reich, segundo Freud, até a adolescência. Mas o fato é que essas necessidades dessa criança, ela se confunde nesse adulto. Então, quando eu vou para as relações, eu sou o adulto criança, tendo que ser a criança adulta. E aí, quando eu vou para as relações, o que eu estou entregando para ele? É a criança que está entregando. Olha, eu estou te dando a minha vida, porque sem a minha vida eu não consigo sobreviver. Então, eu entrego para você todas as minhas expectativas, todos os meus sonhos. Mas, na verdade, ele tem uma origem aqui atrás. E aí, como você disse, quando nós vamos para uma relação, eu não vou sozinha. Eu vou com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com a minha avó,
com o cachorro, papagaio, periquito, todos que vêm ali juntos da minha... E quando eu venho com o outro, ele também não vem sozinho. E aí quando você fala comunidades de destino, e às vezes essa comunidade de destino, né? A gente trabalhava muito isso lá no Juizado das Crianças, da Infância, né? Que depois a gente vai falar aqui, abordar sobre os filhos. Com quem é melhor para os filhos ficar? Com a mãe ou com o pai? Com aquele na qual a família tem menos emaranhados, com aquele na qual a família flui melhor, né? Tem uma melhor fluição dentro desse caminhar da vida. Então, quando a gente olha para essas comunidades de destino, às vezes um desses envolvidos está muito emaranhado realmente em relações que o outro não consegue acompanhar. E eu falo sempre assim, ó, que na relação vai prevalecer sempre a velocidade daquele que tem menor velocidade, aquele que está menos desenvolvido, aquele que... Por quê? Imagina numa corrida, vamos correr os dois. Se eu corro muito na frente, o que acontece com a mulher? Fica para trás. Aí o que o marido tem que fazer? Voltar. Para poder acompanhá-la. Exato. Então, esse relacionamento... Então, quando você fala em separação, quando você fala em rompimento, uma das coisas que você tem que também aprender é que você precisa saber como uma relação funciona para saber que ela não vai ter como dar prosseguimento, né? O respeito, porque aí vem o quê? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre resolução de separações, né? Eu falei assim, olha, você tem duas formas de fazer isso, ou pelo amor ou pela dor. Porque o que é importante se falar? Quando o relacionamento não deu certo, a pessoa precisa... Tem dois caminhos. Uma separação respeitosa, né? Porque o amor muda. O amor, ele existiu, ele tá ali. Ele não vai deixar de existir, ele não vai se apagar, né? Seja ele o tipo de amor que for. O amor de criança, o amor de adulto, ele vai ficar ali. Ele vai mudar a forma de ser visto, a forma, né? Para que você consiga fazer uma saída respeitosa deste relacionamento. Né? Então, é isso que é uma coisa importante se dizer, né? A saída respeitosa do relacionamento. E é isso que vai dar a possibilidade de eu ter um recomeço de vida. Um recomeço por quê? Porque eu morri e eu vou começar? Não, porque a vida é uma constante, né? Um constante renascimento, né? Então, a cada dia eu tenho algo novo, eu tenho uma dinâmica nova, eu sigo em frente. Porque se eu paro, aí é problema, né? Aí você saber por que parou, né? Exatamente. E aí é quando nós podemos perceber quando é momento, né? Alguém perguntou aí, quando saber que é momento de separar, quando não é o momento de separar? Como você disse, o que é a vida? A vida é movimento. A gente fala, né, dentro dessa área que eu trabalho, né, eu tenho uma forma de atuar bem completa, de vários estudos. Então, como é que a gente caminha na vida? Perna direita e perna esquerda. Perna direita é a perna do dinheiro, perna esquerda é a perna da sexualidade. Por quê? Porque a vida, ela precisa fluir para quê? Para os meus propósitos, como você disse, para os meus propósitos, para os meus objetivos. Em alguns momentos, esse casal, ele tem os seus propósitos em comum. Alguns momentos, eles têm propósitos separados. Quando esses propósitos, eles passam a ser apenas distintos, aí a gente está divergindo e não convergindo. E muito importante, quando eu não consigo caminhar, e a gente fala dentro da relação de casal, a perna direita do dinheiro, perna esquerda da sexualidade, a primeira que começa a deixar de existir é a sexualidade. João Garriga fala muito sobre isso. Né? A primeira que deixa de existir, começa a existir a sexualidade. Em conjunto, se eu não estou caminhando com a perna esquerda, eu já comecei a andar capengando. Aí a do dinheiro também tende a não... Quando uma coisa aí... certo, quando uma coisa não certo, as pessoas às vezes falam assim, olha, no meu relacionamento não deu certo, mas a minha vida profissional está ótima. Isso é o que isso às vezes eu falo assim, olha,
pode ter certeza que se aqui não deu certo, você precisa olhar para algo que não precisa procurar um psicanalista, um terapeuta, alguém para você ajudar a identificar, te ajudar a identificar o que está acontecendo com você. Porque vai que vem a história das avalanches, né? Então aqui não dá certo, ali não dá certo, e eu continuo, eu acelero dentro desse não dá certo, eu continuo não enxergando, né? Isso E aí isso me recorda uma situação bastante interessante, né? Do como eu faço para poder me separar? Quando divorciar, quando ficar é mais dolorido que partir, enquanto existir ganho, ou a mente achar que existe eu ganho. Antes de mais nada, a maior prova de amor que existe dentro de um relacionamento não é você segurar este relacionamento, é você caminhar com leveza, solto. Porque quem solta é quem ama. Quando eu seguro um relacionamento, quando eu não quero que ele acabe, eu faço questão de manter. É aquela criança birrenta que muitas vezes fala: mamãe, eu quero você aqui comigo. Papai, eu quero você aqui comigo. Quantas pessoas não fazem o papel da mãe do marido, ou o marido não faz o papel do pai da esposa? Exatamente. Isso é uma questão muito complicada. E geralmente quando resolve crescer, resolve se olhar, e aí... Exato, né? exato, exatamente. E é bem isso, como você disse, né? Porque assim, ó, o casal, se ele tem as duas pernas para caminhar, então ele tem um corpo sadio, ele tem uma mente sadia. Então esse casal, ele está andando em comunhão, em comum união. Agora, se a minha perna direita não anda, se a sexualidade não anda, quer dizer, para que eu vou ter um corpo saudável e uma mente saudável? E aí a gente entra nisso que você falou. Então, quer dizer, esses ganhos indiretos aí que a Ana Lúcia trouxe, como eu não dou conta de sair da relação, então o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar doente. É uma relação tóxica. Ela é tóxica. Ela adoece. Ela não é uma relação que às vezes chega ao ponto, né, de haver o que como é que chama? Codependência. Então, aquela relação serve para alimentar um vício emocional, muitas vezes, né? E aí exatamente. Vem as relações com as pessoas violentas, vem com as pessoas que utilizam substância entorpecente, as pessoas com vícios, né? Os vícios, quando eu digo vício, não é vício só de droga, tem vários tipos de vícios hoje em dia, de internet, né? E todo vício esconde uma falta, esconde algo, né? Sim. E a pessoa entra dentro de um relacionamento, é o vício da traição, é o vício... E por aí vai. E até eu falo, sabe, doutora, dentro dessa dinâmica, né? Porque o que acompanha o adulto? O que acompanha o adulto, do adulto vem a sexualidade. Junto Sim. da criança tem a inocência. Se nessa relação a sexualidade ela está ali latente, quando essa sexualidade ela não é vivenciada, olhando esse casal, e aí a gente, né, não vou entrar nem no mérito aqui das questões de nós mulheres, mas qual é a brecha que fica se eu não vivencio essa sexualidade? Porque dentro dessas comunidades de destino, ou o marido ou a mulher está nos seus emaranhados com filhos, com o pai, com a mãe. E aí eles não estão 100% liberados para viverem essa relação. E aí ele vai para o primeiro, segundo, terceiro, quarto casamento e ele sempre vai voltar ou para os seus filhos, ou para o seu pai, ou para sua mãe, ou para um terceiro ponto que eu chamo que são as crenças, né? Então, como você disse aí, né, dentro dessas relações de separação, o que é importante? É a primeira casamento, eu vou para uma segunda relação, respeitar a ordem. Qual veio a primeira relação? Eu respeitar as pessoas que passaram anteriormente com o meu companheiro. É não adentrar nesta seara que é particular e é dele. Então, as pessoas às vezes têm mania de sentar dentro de um relacionamento e falar assim, eu quero que você me conte tudo sobre os seus relacionamentos passados. Gente, isso não existe. É um convite para não dar certo. Exato. Relacionamento é, daqui para frente, o que nós dois visualizamos. Seja um relacionamento homem-mulher, seja um relacionamento homem com homem, seja um relacionamento mulher com mulher. Relacionamento a dois, vida a dois, casamento, né? E não é só o papel, é muito mais do que isso. É convivência, necessita
né, que as pessoas consigam olhar para frente. Quem está preocupado com o passado de companheiro está olhando para trás. Isso aí Exato. isso é problema. É Problema, isso, né? A vida é movimento, a vida é para frente. Se eu tô voltando, olha, eu vou. E aí é legal, né? É interessante assim a gente ver essas dinâmicas que quando uma mulher encontra muitas vezes um relacionamento, um homem ou uma mulher, vamos dizer, boa, ela vai fazer de tudo para essa relação não dar certo. Por quê? Porque ela está aqui ainda. Aí a gente fala desses ganhos indiretos aí que a Ana Lúcia trouxe. Então, eu tenho aqui vazios existenciais, dores, que enquanto eu estou neste movimento olhando para trás, a vida não vai acontecer lá na frente. Não vai. E a gente fala, né, dentro desse processo de separação, o que seria um bom caminho, né? Eu costumo dizer que tem 3 caminhos, assim, dentro dessa relação. E que é o mais desafiador. E que isso é muito grande quando o casal compreende, e aí exige um nível de maturidade, que é aquilo até que a gente colocou lá no post, né? O que é essa maturidade? Que exige um nível de maturidade desses grandes, de adultos, né? E aí o primeiro deles é reconhecer o que foi bom. Olhar Eu para aprendi aquilo. isso. Por que esse relacionamento existiu? Aqui eu sou, a palavra que eu gosto tanto, grato. Aí vem as responsabilidades, né? Olha, eu te agradeço pela parte que foi boa, eu reconheço aquilo que foi bom, a maturidade que esse relacionamento nos trouxe, eu sou responsável 50% por aquilo que não deu certo e você é responsável 50% por aquilo que não deu certo. E aí, porque geralmente nessas relações, o que a gente tende a fazer? Culpar o outro. E é como se... lugar de vítima, né? Se vitimizar, né? Não deu certo, eu entro num lugar bonito da vítima e esse lugar é um lugar perigoso e um lugar que leva para um caminho muito feio, muito ruim, né? É um estigma que se carrega dali para frente. Dali para frente. E é interessante que você vai perguntar para o homem, e aí? Não, porque a mulher isso, porque ela aquilo, porque... Aí você vai perguntar para ela, não, porque ele isso, porque ele aquilo, né? Desconfie bastante da pessoa que fala mal do relacionamento passado. Ela tem algo muito resolvido por trás. A partir de quando a pessoa entende o que esse relacionamento trouxe de bom, né? Assim como tem pessoas que quando saem de relacionamentos, elas se colocam no lugar de vítima e nunca mais conseguem se relacionar com outras pessoas. Exatamente. E se perdem, elas estão completamente perdidas. Perdidas. Exatamente. Tá, primeiro caminho, agora falta o segundo e o terceiro. Segundo caminho, né? Aceitar a dor. Que pena que foi assim. O luto. Né? Vivenciar esse luto de uma forma que te possibilite aceitar o fim para que você tenha um começo, né? Isso é verdade. E aí vem na... importante. A dor. Aquilo que a Ana falou. E quando a gente não consegue se desprender do relacionamento? Porque não viveu a dor. Não viveu o luto. Né? Então, todo relacionamento ele vai ter dor. Ele vai ter ressentimentos. Agora, nós... E assim, dentro desse processo, às vezes nós colocamos como a bengala do outro, como a gente falou. Né? Então é reconhecer a dor. Que pena que foi assim. Que Sinto pena que foi muito, assim. Né? Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Mas grato por tudo que vivi. E às vezes a gente entra, foi até um tema de uma live, que já até está disponível no YouTube, a gente fala a questão do perdão, né? Às vezes o marido ou a mulher espera ouvir da outra parte o perdão. E nós, nessa olhar sistêmico, nós não utilizamos o perdão. Perdão é, eu sou melhor do que você. Eu sou mais do que você, então eu te perdoo. Não é, eu sinto muito. Exato.
Eu sou igual a você. Eu sou igual a Do você. mesmo tamanho, nem maior, nem menor. Eu sinto muito. E até Eu mais sinto muito. sabe? Eu acho que a sonoridade da palavra, ela como se abraçasse, né? Eu sinto muito, né? Agora, se eu te perdoo, tipo assim, eu perdoo você, tá tudo bem. Olha como soa diferente, né? É muito, muito diferente, né? Exato, Agora, é uma coisa mesmo. bastante importante ressaltar é que nós precisamos entender muito, com muita seriedade, o que é essa comunidade de destinos, né? Por que que eu encontrei essa pessoa? O que eu atraí esta pessoa? Por que eu atraí esta pessoa para a minha vida? Né? O que eu preciso aprender? Exato. Hoje nós vivemos um tempo de relacionamentos voláteis, relacionamentos, né? Eles mal começaram, eles acabam, porque as pessoas têm muita pressa de começar, muita pressa de entrar de cabeça dentro de um relacionamento mais aprofundado. E esquece que esses relacionamentos, quando eu entro dentro desse relacionamento, eu pego e toco a vida de outra pessoa. E aquilo vai fazer parte da minha vida para sempre. E eu não posso idealizar que aquela pessoa que está ali, ela vai mudar. Exato. Eu preciso ser humilde o suficiente para enxergar aquela pessoa exatamente como ela é. E essa é uma outra grande prova de amor, né? Então, como é que eu... E assim, na dinâmica das constelações familiares, né? De onde vem essa possibilidade de eu olhar para o outro com tanto respeito e com tanto amor? Né? Que é o primeiro amor da nossa vida, que é a primeira pessoa que encontra, do nosso relacionamento com a nossa mãe. E às vezes a pessoa fala, não tem problema nenhum com a minha mãe. Vai ver o relacionamento dela. Uhum. Batata. Você pode... Nós precisamos aprender a olhar os nossos relacionamentos. Olhar os nossos relacionamentos mais próximos. Não adianta eu mirar lá na frente se eu não consigo enxergar aqui, dentro dessa minha seara, né? Dentro da seara que eu tenho com minha mãe, né? Com o meu pai. Exato. Para que aí eu consiga crescer, olhar para a vida, né? Então, o olhar para a vida só se casa quem é adulto, né? Só tem profissão quem é adulto e por aí vai, né? E é importante, né? Como você dizia aí, quando eu entro num relacionamento, primeiro eu crio uma imagem do outro, uma expectativa, eu idealizo o outro conforme aquilo que eu tenho em mente, o meu mapa de mundo, o meu mapa mental. Sim. E é importante, assim, entrar no relacionamento tendo clareza o que eu quero deste relacionamento. Como eu espero, o que eu espero, o que eu quero desse relacionamento. E ter essa conversa, esses acordos, porque como você dizia, o relacionamento, ele é para adultos. E tem gente que entra num relacionamento, vou entrar aqui só para ver o que vai dar. E aí eles ficam 11, 10, 15 anos e nunca formalizam essa relação. Bert já dizia, né, se você não se casou, significa que você tem dúvida, então sai do relacionamento, não fica. Não que eu estou incentivando, mas é para trazer essa clareza de que o que eu quero. Então é claro que aceitar o outro como é a primeira condição, principalmente com esse olhar, às vezes, de querer ter a família e ter os filhos, porque aquilo que eu nego no outro, os filhos vão vir em compensação e vão equilibrar essa dinâmica. E aí o filho vai ser, sabe, aquela coisa que eu detesto do avô, aquela coisa. O seu filho vai representar muito bem como possibilidades dentro dessa dinâmica, né? Então, é respeitar o outro como é. Agora, algumas dinâmicas, algumas emaranhados em que ele se encontra, é muito para mim? Ok. Então, eu reconheço toda a parte que foi boa, tudo que eu aprendi nessa relação. Segundo,
eu me conecto com a dor, eu sinto a dor de vivenciar tudo que nós tivemos, que pena que foi assim. E o terceiro, agradecer ao que foi dado. Olha, muito obrigada pela oportunidade que eu tive de vivenciarmos e experimentarmos isso, porque, como você disse, né? É a oportunidade de atrair e observar aquilo que eu estou atraindo para a minha vida. E aí, ok, da próxima vez eu reconheço tudo que foi bom, eu reconheço aquilo que não deu certo, eu assumo a minha parte de responsabilidade e da próxima vez, quem sabe, eu vou tentar fazer melhor. Sim. E aí é uma oportunidade. A vida sempre te dá oportunidades. Nesse período que a gente está, em que nós vivemos mais perto, os relacionamentos estão vivendo muito mais perto, os homens das mulheres, né? Muita coisa nesses dia a dia, nessa correria que nós sempre vivíamos e vivenciávamos, né? Teve, de repente, sem nenhum planejamento, uma alteração de rota, né? E aí eu começar a recalcular a rota e esbarrar no meu marido, no meu companheiro, no meu namorado, ou, né, na pessoa que está comigo todo dia dentro de casa. Não é todo mundo que está sozinho, a maioria das pessoas tem alguém e compartilha a vida com alguém. Sim. Aí ontem eu estava conversando com uma amiga e minha amiga definiu isso muito bem. A poeira que estava debaixo do tapete levantou. Porque você teve que levantar o tapete e limpar tudo. Porque você estava ali dentro, você não podia conviver com isso e varrendo a poeira para debaixo do tapete, como você sempre fez. Então agora precisa se deixar, a poeira está em suspensão no ar. Então vem à tona. Então as pessoas falam assim, por conta da quarentena, do isolamento, do distanciamento social, os relacionamentos vêm se quebrando. Não é isso. Nenhum relacionamento acaba de uma hora para outra. O relacionamento acaba, às vezes, lá atrás. Muito antes. Às vezes ele já começou malfadado a não funcionar. As pessoas não olharam. E por que vocês estão falando de casamento e vocês não estão falando do pós-casamento? Porque eu preciso entender o que acontece dentro de um relacionamento a dois, dentro de um relacionamento, de um casamento, de um relacionamento estável entre duas pessoas, para que eu possa entender o necessário para lá na frente eu dar prosseguimento na minha vida. Né? Por isso nós estamos falando como nós estamos falando. Exato. E é muito interessante esse exemplo que você trouxe da poeira embaixo do tapete. Olha só. E aí, o que acontece? No relacionamento de casal, deveríamos haver cumplicidade. Como alguém colocou aqui, ó, não são duas metades, são dois inteiros. Agora, o quanto eu posso ser eu dentro desse relacionamento? A ponto, muitas vezes, e todos nós estamos propícios a um nível de maturidade, e por isso nós falamos sobre maturidade, de muitas vezes um desses pares se apaixonar por outra mulher ou por outro homem, e juntos terem a liberdade de falar, olha, eu me apaixonei por outra pessoa, mas você é a minha mulher, você é a minha esposa. Como juntos nós podemos resolver essa situação? Mas o fato é isso, é só poeiras embaixo do tapete, por quê? O quanto esse casal pode ser ele? O quanto eu posso ser eu nessa relação? Compreende? É muito mais profundo do que simplesmente dois seres de interesses. Aqui eu estou olhando para a troca, para interesses, para dar, para receber, é a troca e não a contribuição. Faz sentido isso? Às vezes, aí, a Taina falou assim, eu não estou ainda nesse nível, né? Na verdade, é o seguinte, quando existe uma traição, né? Traição nem sempre acaba casamento, né? Casamento acaba por várias circunstâncias, né? Quando a gente fala de traição, primeiro, por que está traindo? O que aconteceu? Como olhar para isso? Então, equilíbrio. Aí, uma das possibilidades. Eu amo você, eu quero resolver isto com você. E é isso que a gente precisa olhar, que nós precisamos olhar dentro dos relacionamentos. Se eu quero resolver, né? Então, a que nível de maturidade precisa se chegar, né?
realmente, ó, a traição às vezes acaba por unir e fortalecer, porque ela traz algo à tona. Isso. Ser, né? Quando se consegue olhar para aquilo que foi, respeitar e deixar lá atrás. Agora a gente começa algo novo. Exato. E aí o que acontece? É um renascimento, né? Renascimento. Você renasce dentro do teu próprio relacionamento. Quantas vezes dentro de um próprio relacionamento existem renascimentos, né? E manter um relacionamento é justamente uma situação de maturidade, de recalcular rota. Exato. Né? O objetivo nosso era esse, mas agora existe uma outra situação. Como que nós vamos agir daqui para frente? Como nós vamos decidir daqui para frente? Sentar como adultos. E daí conseguir direcionar a vida. Agora, quando esse direcionamento acaba, quando eu não consigo olhar para o mesmo sentido da relação, eu preciso entender que a vida seguiu. Que a vida seguiu. Exato. E aí que eu consigo olhar para frente. Mas isso é uma necessidade realmente de maturidade. Maturidade. Os dois bonequinhos. Não é aquela criança pequena que está ali com a mãe, né? E às vezes o crescimento dói. Dói. Bert Hellinger fala que subir a montanha muitas vezes é solitário. Exato. E dolorido porque dá, né? E dolorido. É fácil. Não é fácil. Crescer dói. E é interessante, doutora, é bem isso, porque por que falta às vezes essa maturidade? Porque eu estou excluindo o outro dos meus planos. Eu estou excluindo o outro, de alguma maneira, daquilo que nós pensávamos em conjunto. Porque como homem e mulher, nós somos também comuns. Homens e mulheres comuns. Às vezes eu estou esperando do outro um super-herói. Olha, você me compreende, você tem que me entender. Você mas paga o quanto... contas, você é meu pai, minha mãe, você é tudo para mim na minha vida. É a tábua de salvação, do Titanic, né? Titanic, né? Então, o quanto que nós estamos incluídos um na vida do outro. O quanto há esse processo de contribuição e retroalimentação na relação. Porque essa retroalimentação, a gente fala, ela pode ser ascendente, como ela pode ser descendente. Pode puxar para cima, como pode afundar uma pessoa. Exatamente. Exatamente. E aí, por que eu estou com essa pessoa, né? Que retroalimentação, que tipo de relacionamento? É um relacionamento saudável ou é um relacionamento doente? O que eu quero para mim? O que eu quero para minha vida? Exato. E é sempre tempo de recomeçar, viu? Taina. Os nomes no Instagram? Taina. Então, eu ainda não cheguei nesse nível de maturidade. Como posso dar um primeiro passo e caminhar em direção a isso? Se isso é importante para mim, né? Porque aí a gente volta novamente. Quem importa na relação? Quem importa? Quem importa? Então, quando a gente começa a se conectar com esse eu em essência, a gente olha para o essencial. Então, eu olho para o meu essencial e o meu par comigo também, juntos nós olhamos de maneira completas. Aqui não se fala de divórcio, de separação. Porque ninguém casa para separar e divorciar. Pelo menos eu penso, né, doutora? Não, ninguém casa. O problema é aquilo que eu falei. As pessoas esqueceram de aprender ao recalcular a rota, né? E casamento é muito além. Não deu certo? Tchau, vou embora, né? Quando a gente faz o tchau, eu vou embora, eu não quero saber, isso é justamente um comportamento infantil, né? Também não quer dizer que eu preciso permanecer sofrendo, eu preciso olhar para isso. Quando a gente fala de relações saudáveis, porque quando o relacionamento não é saudável, aí exatamente. Essa retroalimentação que está para baixo, entender que isso é algo doentio, é um veneno para si próprio, está fazendo mal, né? Porque o relacionamento a dois é para crescer junto. Juntos. É algo bonito. É alguém que está ao seu lado. É alguém que está com você, somando com você, junto com você, indo para frente com você, né? E eu acho tão bonito quando eu olho o Bert e a Sophie, né, nos seminários e tudo.
e você olhava o olhar que o Bert tinha para Sophie, né? Um olhar de admiração e de respeito. E o quanto ela entendia, quando ela ia adentrar nos lugares onde ele estava, ela entendia que ele tinha vindo primeiro. Então, ela deixava ele entrar na frente. Ah, mas ela é mulher, ela tem que entrar. Não, era dentro da importância daquilo que estava se fazendo. Então, tinha lugar para tudo. Ali, a pessoa mais importante dentro daquele trabalho era ele. Então, deixa que ele entre, eu vim depois. Né? Exato. Então, reconhecer o quão forte é uma relação de casal, ao ponto de eu saber o meu lugar dentro de casa, o meu lugar fora de casa, o meu lugar dentro de se isso envolve um comércio, se isso envolve um negócio entre ambos, né? Exato. Então, várias as dinâmicas existentes e que são importantes dentro do casal. Então, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de relacionamento, olha o quanto é bonito, quantas dinâmicas emergem dessa união, né? Para que se possa conviver junto, né? Como Exato. Isso é bonito. Exato. Eu fico encantada. Quanto mais eu olho, quanto mais eu vejo, né? Eu acho que o meu maior encantamento com esse assunto se deu há uns 2 anos atrás, Cássia, que é onde eu tive a oportunidade eu tinha um grupo de estudos, né? E nesse grupo de estudos eu parei para fazer uma meditação para poder levar o trabalho para a noite, para saber o que a gente ia trabalhar nesse grupo de estudos. E eu li uma meditação no livro da Sophie, sabe? E a meditação que eu li, ela falava sobre que era necessário, né? Como era necessário você olhar para a sua mãe, para o seu pai e depois para o seu companheiro. Eu até tenho um livro aqui, mas eu não sei se eu acharia aqui, mas não está aqui. Como é bonito, sabe? E aí eu fui testar a meditação. Fui lendo, li a meditação e testei para ver como é que era. Ao fim, que sensação maravilhosa, sabe? Parece... Eu me senti completa. Uhum. Né? Por que eu me senti completa? Eu olhei para aquilo que me completa. Eu olhei para mim. Exato. É muito bonito. Eu sou encantada nessa temática. Eu acho uma temática muito bonita. E assim, eu quero te parabenizar porque dentro dessa importância desse tema, né? Você trazer essa oportunidade da gente falar com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, para que as pessoas possam entender que um divórcio não é uma corrida para um divórcio, que tem muito mais que eu preciso entender dentro dos relacionamentos antes de eu tomar uma decisão. É claro que existem decisões que são necessárias e elas precisam ser, mas existe muito mais envolvido atrás disso tudo, das dinâmicas do relacionamento. E até ter a oportunidade de entrar, se for o caso, numa nova relação, para que possa fazer diferente. Exato. Agradecendo tudo isso que passou, para que possa entrar dentro de um relacionamento e ter algo diferente. Aí vocês perguntam, mas aqui ninguém está falando de filho. Porque filho não se separa, quem separa é o homem e mulher. E muitas vezes, como eles não entendem essas dinâmicas, eles deixam de olhar para o filho, eles esquecem o filho. Eles ficam tão emaranhados dentro dessas questões que eles vão adiante e entram em processos judiciais, em agressões físicas, em agressões verbais, entram dentro de um furacão, um emaranhado de furacões, como se fosse, né? Sim. Um furacão atrás do outro, uma questão atrás da outra. Como resolver isso? E muitas vezes até é importante, né, a gente trazer esse olhar quando se tem os filhos da relação. Quem se separa, como você disse, é o homem e a mulher. Os pais, é importante que eles sigam juntos nessa caminhada. Esses pais que muitas vezes, né, ficam aqui um jogo de acusação, porque você isso, aí filho, olha, fala para o filho, porque seu pai isso, sua mãe isso, sua mãe aquilo. Esquecem que quem escolheu esse pai e quem escolheu essa mãe foram os adultos, não foram as crianças, né?
Exato. Que os uniu. Algo que um dia os uniu. E esses filhos, muitas vezes, para que, né? Aí a gente entra assim numa outra esfera muito maior. Sim. Porque esses filhos muitas vezes entram aqui no meio dessa relação para salvar os pais. Aí a gente vê filhos doentes, aí a gente vê várias dinâmicas acontecendo, né? Então é muito importante, por isso que nós estamos retratando essa questão da relação entre adultos, o homem e a mulher. E quando essa relação ela deixa de existir, porque antes ela começou assim, ó, um olhava para o outro. Por algum motivo, eles começaram a olhar para caminhos diferentes. Por dinâmicas, por comunidade de destinos. Então, se ainda há oportunidades, que nós possamos talvez olhar para este amor primeiro. Se não for possível, que possamos seguir honrando, respeitando aquilo que foi, aquele que veio primeiro, para que a gente possa continuar seguindo nesse fluxo e no movimento da vida. Porque a vida é movimento. O meu corpo saudável caminha sobre duas pernas, dinheiro e sexualidade. Sendo assim, eu não preciso de um corpo doente, porque a vida é movimento. A vida é para frente. É para frente que se anda. Como eu faço isso? Com amor. O amor que se modifica. Esse é um bom término. É o bom término dos relacionamentos, né? O quanto isso é interessante, né? O que começa com amor também pode terminar com amor. A gente está aqui com 19h24. Acho que a gente já está encerrando já. tem uma pergunta, uma colocação que eu não consigo enxergar aqui. Os laços afetivos que unem um casal, além de uma certa paixão, uma atração física acompanhada de uma ternura, admiração pelo outro, consideração mútuas, um companheirismo para os bons e maus. Eu falo, é aquela contribuição, né? Eu entro na relação para contribuir. Sim, sim. Então, é muito bacana quando a gente entende, né, que o relacionamento... mesmo nos casos da violência doméstica, por exemplo, a gente vira aquele turbilhão, né? Mas um dia, aqueles dois que entraram ali, se olharam, se amaram, se gostaram. Esse relacionamento veio de algo, mas esse amor se modificou. E aí, o que acontece? Por emaranhamentos, né? Eu não posso... eu tenho sim que olhar para mim, porque o primeiro amor é o meu. E o maior amor que existe é o soltar, né? Que é o soltar? É o deixar a pessoa livre, é entender que as dinâmicas de leveza são as que contornam o verdadeiro amor de um adulto. Exatamente. E às vezes é também tempo de deixar ir, muitas vezes, ou de me retirar dessa relação. Tem até um post hoje que eu publiquei falando sobre isso. Muitas vezes eu tenho que deixar ir, muitas vezes é momento de eu me retirar também. E isso observarmos. Isso é um ato de amor. Então, o que eu preciso para um novo recomeço? Para seguir a minha vida, para dar continuidade? É olhar com respeito por tudo que passou. Porque tudo veio para aprender algo, para trazer algo para a minha vida. Isso é muito bacana, né? Às vezes as pessoas repetem condutas, né? Repetem tipos de relacionamentos e pessoas que estão ali. Então é hora de eu parar e eu entender quais são as perguntas certas que eu preciso fazer para mim. Para saber por que eu tenho este tipo de relação. E isso, a constelação familiar nos proporciona, nos dá essa possibilidade de ampliar este olhar. Exatamente. Eu acho que tá bom para começarmos a fazer as considerações. Considerações, Eu vou deixar você fazer por último, vou ser bem rápido. Eu quero te agradecer. Eu fiquei encantada. Convite bacana. Que live gostosa. Passou muito rápido. E a forma de conduzir isso simplesmente tô saindo aqui com o meu coração muito leve. Muito obrigada mesmo. Outras lives sobre outras temáticas. Perfeito. Talvez sobre filhos agora, né? Nesse conjunto, né? Muito grata também por ter aceitado o convite. É sempre importante a gente trazer esse compartilhar, né?
Então, principalmente dentro da área do jurídico, algo que envolve tantas responsabilidades, muitas vezes aí, nesses quesitos de mulher e homem. Então, muito grata por toda essa contribuição e conhecimento que você trouxe, você que já teve a oportunidade de estar lá coladinho com o nosso amado Bert, com a Sofia, realmente uma satisfação ter recebido você hoje aqui e ter dito sim para esse convite. Muito grata. Gratidão. Um abraço carinhoso e muito obrigada por todos aqueles que estiveram com a gente e estão com a gente, né?